Explorando o enorme iceberg da internet. Chegamos na camada 5. Yay Video Games. A história começa quando, num subreddit de gaming, alguém aleatório pede sugestões de mods para o jogo Oblivion, e vários outros usuários comentam sugestões. Um deles era chamado Yay Video Games, e comentou algo bem normal: o botão de desinstalar. O jogo é ótimo e tudo, mas é muito difícil tirar todo o lixo que ele deixa no seu computador. Tudo normal, tudo beleza, foi uma resposta normal. Mas então outro usuário só respondeu: o quê? EA Video Games o respondeu: o botão de desinstalar. Ubisoft vai, Steamworks bye bye, sempre no DRM. Mas você normalmente precisa ir ao trabalho, sempre trabalhando, no DRM. Cheque o lixo que deixa pra trás. E essa foi uma resposta bem confusa, parece que o cara teve um derrame digitando isso, não fazia o menor sentido. O outro cara tentou continuar a conversa para entender o que o EA Video Games estava falando, mas a partir daí alguma coisa deve ter bugado ou dado errado, porque as próximas mensagens foram ainda mais confusas. Ele começou a comentar diversas vezes combinações bizarras das palavras. Tá viu a parada do Oliver Trick se juntou com o Orelha? Tem algum campo pra mandar link do React ou sei lá, manda pelo chat mesmo? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Pode mandar pelo chat. É que eu acho que o chat não deixa mandar link. O chat não deixa mandar link. Mas eu vi essa história. Cara, eu tenho certeza que vai sair informação do CENIPA. Não, é o CENIPA, né? É que caso de grande comoção, acho que é o CENIPA que vê mesmo. Que ele vai analisar, né, esse caso e provavelmente vai sair alguma informação do tipo, o cara não trocava um óleo fazia 30 anos, sabe? É sempre assim, cara. Avião que não é comercial, que é aqueles aviãozinho, sabe? Cirrus, Piper, esses teco-teco, avião a jato mesmo também, esses artigos particulares, cara, é feito pra cair essas desgraças, mano. O avião pode ser muito bem feito, mas o pessoal, quando é um avião particular, que não é de empresa aérea grandona, sempre tem esses casos, sabe? E geralmente é uma coisa absurda. O cara ia fazer 10 quilômetros, sei lá, 10 mil quilômetros, 500 quilômetros, e ele botou gasolina exatamente para os 500 quilômetros, sabe? Combustível exatamente por trecho, sem mais, sabe? Aí qualquer coisa que dá errado gera acidente, enfim, os caras é complicado, mano, é complicado. Eu não confio em helicóptero e aviação executiva. Aviação executiva, eu não confio em aviação executiva. Só avião comercial. Só ando de Boeing, de Airbus, de uns Embraer ali da Azul, só. Nunca andei de avião, inclusive, né? Sou muito pobre e fudido pra isso. A orelha terminou em pizza. É que o caso da orelha foi fake, né? Foi fake pra pagar coisas que estavam acontecendo mais importantes ali na época. Mais importantes? Enfim. Foi só psyop. Entendi metade. Trocar óleo é tipo trocar a pasta do cooler do notebook, só que não fazer é bem mais letal. Então, né, no caso do Boechat, que foi um outro caso uns anos atrás de helicóptero, foi literalmente isso. Os caras ficaram 30 anos sem trocar. Tem que, né, trocar o óleo ali, trocar a pasta da hélice, né, da parte que gira do avião, que conecta ali no avião, não, né, no helicóptero. E os caras ficaram 30 anos sem dar manutenção naquilo. O cara aí foi para dar manutenção, ele chegou no mecânico, pediu para ele colocar uma peça nova emprestada, e depois chegou e botou a peça velha de novo. Assim, helicóptero, avião não cai, é derrubado. Não no sentido de teoria da conspiração, é derrubado no sentido de que o cara tem que fazer muita coisa errada para o negócio cair. O bagulho, assim, tem uma engenharia sinistra para fazer o negócio funcionar, em todos os casos, mesmo que dê tudo errado, tem todo tipo de redundância. Mas Brasil, né, cara? Brasil. A gente não dá manutenção para nossas coisas direito, a gente não tem uma cultura de esmero, a gente não tem uma cultura de capricho. É tudo feito meio que nas coxas, geralmente. São poucas as empresas e trabalhadores que fazem um negócio com todo cuidado para ser 100% perfeito. Cara, eu não sei se algum de vocês já teve experiência trabalhando com lugares insalubres. Eu já tive, já trabalhei em alguns. Ninguém usa EPI. Ninguém usa EPI. Ninguém usa equipamento adequado de segurança. Muitas vezes a empresa fornece, mas o funcionário não liga. Ou muito fumaça. É raro que avião cair.
Todos os dias, o tempo inteiro tem avião, sempre repercute muito quando cai. Então, é que avião comercial é muito difícil de cair. Avião grande, de empresa aérea mesmo, tem todo, assim, é muito restrito. As empresas aéreas, elas são muito cuidadosas para não deixar isso acontecer, porque um avião que cai pode matar uma empresa aérea inteira. Mas avião executivo, né, jato, jatinho particular, turbohélice, né, helicóptero cai, todo dia o mundo cai um desses. Ainda bem que eu nunca andei de avião e nem fui CLT ainda, tô na faculdade. Boa sorte, cara, tá fazendo faculdade de quê? Ubisoft goes Steamworks bye bye sempre no DRM, até fludar completamente o thread com um comentário Assim, isso aqui foi numa tangente, sabe? São 3 segundos de react e 1 milhão de conversas. sem sentido, misturando essas palavras de diferentes formas. A única pista que isso poderia significar estava em outro post no subreddit, que era intitulado Ubisoft goes Teamwork bye bye sempre no DRM, contendo apenas um link que estava quebrado e não levava para lugar nenhum. E nesse post também era possível encontrar EA Videogames spamando a mesma combinação bizarra de palavras nos comentários. Essa conta Meu remake direito, cara, vá lá, se torna a nossa elite. Nós precisamos de um Alexandre de Moraes da bolha. Precisamos de um Alexandre de Moraes do nosso grupo. Precisamos de um Gilmar Mendes invertido. comentou mais de 4.000 vezes, sempre variando um pouco a forma com a qual as palavras são organizadas, mas nunca fazendo sentido. Muitas vezes incluindo links que enviavam a quem clicasse para imagens bizarras e levemente assustadoras. E uma delas era isso. Aparentemente alguém pirou forte e saiu por aí digitando e escrevendo uma combinação bizarra de palavras. Por muito tempo esse era um daqueles pequenos mistérios famosos sem solução na internet, até que descobriram que se tratava de um sujeito com diversos problemas de saúde física e mental, que estava sofrendo bastante com várias coisas, incluindo dor crônica, e essa quantidade imensa de posts e comentários foram todos feitos em episódios que ele sofreu. Hoje em dia, o caso de EA Videogames está resolvido, mesmo a solução ser uma resposta meio triste. Não seja racista. Bom, o cara podia fazer um vídeo mais caprichoso, né? Podia pelo menos falar. Não quer falar o nome do cara, tudo bem, mas pô, o que aconteceu com ele, né? Qual foi nesse caso aí? Do nada, foi um cara. Ok. Eu sou um prédio. Isso se refere Seja bem-vindo à live, Sotabe. O que mais acho na bolha é pessoal de direito e computação. Pois é, eu tô incluído nisso. É um clipe de comédia curtinho postado em 2007. Nele, 2 prédios cantam sobre racismo e por que é ruim. Todos são na área de exatos, eles vão continuar perdendo. Cara, isso dá uma bela discussão que eu não vou entrar aqui nessa live. Don't be racist. I am a building. A frase se tornou um meme obscuro. O vídeo foi feito por um canal chamado Network, que Porcaria do chat daqui, cara, não aguento mais isso. Só fanboy skills nisso. Cara, quem dera. aparentemente era gigante antigamente, mas do nada desapareceu misteriosamente. Mas é isso, é uma referência ao meme. Imagem do alien do 4chan. Isso é algo meio bizarrinho que tem cara de creepypasta, mas é real. Em 22 de fevereiro de 2017 foi postado no 4chan uma imagem que supostamente mostrava um alienígena real. E a legenda era 24489, foto tirada aproximadamente a 24 milhas para o noroeste da base Luke Air Force Phoenix. E logo em seguida daquela manhã, vários servidores da Cloudflare caíram, fazendo o 4chan ficar offline, e quando voltou ao ar, o post havia sumido. No dia seguinte, um usuário aleatório no Reddit notou que as postagens sobre alienígenas estavam todas tomando shadowban aleatoriamente no 4chan por algum motivo. Ou seja, estavam todas sendo escondidas e censuradas agressivamente. Confesso, eu ficaria hypado se isso acontecesse, se eu estivesse na época. Pouco tempo depois disso, várias pessoas diferentes fizeram threads diferentes dizendo ter encontrado a imagem do alien, mas todas pareciam ser falsas. Chegou um ponto que a imagem perdida do alien do 4chan se tornou algo irrelevante, porque tem tantas versões diferentes que é impossível saber se a original foi encontrada ou repostada. Há quem diga que isso tudo parece conveniente demais, que aquela realmente era uma imagem vazada e que a CIA interviu, porque se a legenda não estava mentindo, a foto foi tirada perto de uma base militar americana. Então mesmo que não seja um alien, Cara, eu nunca vou trancar que os caras, assim, os blowers utilizavam um e-mail governamental pra postar no 4chan. Teve esse baita vazamento do 4chan, né? Acho que foi ano passado. E os caras, eu vou usar o e-mail aqui .gov.
Os caras nem disfarçavam. E aí, boa noite, Sider. Seja muito bem-vindo, Sr. Miau Miau. Quanto tempo? Pode ser que tenha pego alguma coisa que eles não queriam. E todo mundo sabe que, uma vez que algo é postado na internet, não dá pra remover completamente. Outras pessoas baixam, postam depois. Então o que eles possivelmente fizeram foi simplesmente tirar toda a relevância e o mérito da história, fazendo com que mesmo que a foto Então isso, eu acho que realmente tende a ser real essa ideia de que os agentes da CIA, eles trabalham ativamente na internet para transformar coisas sérias, assuntos sérios em memes, para que as pessoas parem de levar a sério e parem de falar do original. Então, o pessoal fala que é o que acontece, né, no caso Epstein. O pessoal, que a CIA começou a plantar os memes de IA e tal, para as pessoas pararem de levar a sério e parar de falar disso seriamente, né? Eu acho que não. Pelo menos no início é um negócio que é muito orgânico. Não é fácil fazer meme assim, sabe? Tipo, irritar e ser engraçado. Mas eu imagino que eles devem ter funcionado assim. Pra que disfarçar sendo que é só jogar qualquer distração pela frente e o povo já esquece? É tudo uma psyop. O problema é que quando tudo é psyop, cara, o que que não é, né? original volte ao ar, ela não vai ser levada a sério, porque tem tantas versões falsas. Essa é uma suposta recriação da imagem feita por alguém que viu a original. E é isso, até hoje ninguém sabe qual é a imagem verdadeira. Resgates falsos de animais. Isso se refere a algo que acontecia uns anos atrás, que um pessoalzinho no YouTube, Facebook e outras redes sociais postava vídeos resgatando animais em situações perigosas. Terra plana e SAPs para descredibilizar teorias da conspiração que são reais. Cara, digo mais. Alienígenas é psyops para descredibilizar. Porque toda santa vez, pode reparar, toda santa vez que surge alguma grande polêmica ou algo assim, os Estados Unidos lança, ex-agente da CIA vai em todos os podcasts e começa a falar de alienígena. Cara, como é que um ex-agente da CIA é permitido nos Estados Unidos? Eu vou me desvincular da organização e vou começar a vazar informação gratuitamente assim em podcasts. E nada vai acontecer. É óbvio que é a gente, é óbvio que é Glowy, é óbvio que é psyop. Mas recentemente aconteceu também isso de discussão de eu vou liberar os arquivos sobre os alienígenas da área 51, né? A Hillary fez isso, a Trump fez isso. Cara, é realmente resenha. perigosas, tipo riachos presos no meio do lixo, machucados, e postava o vídeo para todo mundo ver e elogiar eles. Acabou sendo descoberto que a maioria desses vídeos eram forjados. Eles mesmos botavam os animais em situações perigosas para poder resgatar eles em vídeo e parecer heróis. Alguns Ai, cara, teve uma época que o pessoal começou, uns asiáticos, uns indianos, uns chineses, eles começaram a fazer vídeo batendo em animal pra pegar o bicho tudo zoado e fingir que estavam salvando eles, sabe? Com um filhote de gato, filhote de cachorro. Cara, que desprezível. Nossa, e dá pra perceber, né? Tem diferença. Quando é a pessoa cuidando de verdade, quando é só fake. Ai. Essa palavra é engraçada. Meio fora tópico aqui, recomendação de um filme muito foda que vi chamado Clímax. É como se fosse um exemplo de como acontecia o MK para principalmente um projeto chamado Operation Midnight Climax. Interessante, cara. bichos acabavam se machucando de verdade nesses esquemas e alguns até morriam. Então, felizmente foi descoberto que estava sendo feito e hoje não tem mais muito disso. Gable Film. Em 2009 foi postado um vídeo que supostamente continha um filme dos anos 70. Segundo o usuário que postou, o filme foi encontrado em uma venda de herança no interior dos Estados Unidos, sem nenhuma explicação de onde foi gravado e por quem. Só havia escrito no pacote do filme, Gable Case, e um monte de letra e número. O filme em si era um monte de coisa aleatória, tipo uma mulher cortando madeira, uns cachorros, até que isso acontece. Outro vídeo foi postado chamado de Gable urso. Film Part 2, que parecia ter sido gravado na mesma época por policiais É um urso. Eu imaginava um. Como é que fala? Um jumpscare. investigando o caso, e dava pra ver um cara sem a parte de baixo do corpo. Provavelmente o cameraman do primeiro vídeo que foi atacado por aquela coisa. Por um tempo foi discutido se esse vídeo era real ou não, e o que era aquela criatura que atacou o cara.
parece um pouco um urso, mas não tanto. Começaram a falar que era o mítico Dogman, uma criatura mitológica tipo pé grande, e isso tudo parece ser um ARG, mas não era exatamente isso. O filme era falso, mas os vídeos eram reais. O filme foi de fato gravado com uma câmera antiga e colocado para vender numa venda de herança. Mas o bicho mesmo e o conteúdo do filme era só um cara usando um traje ghillie. Era uma espécie de ARG sem a internet, tipo metade pegadinha, metade projeto artístico. Alguém gravou isso pra assustar quem encontrasse o filme. Uma coisa que não existe mais, né? O pessoal fazia... Aqui no Brasil a gente teve aquele Batman na Feira da Fruta, que era um negócio feito também em VHS, mas sem dublagens. Como eu tava falando, tinha essas coisinhas que o pessoal fazia, vídeo caseiro, filme caseiro, redublagem. Hoje em dia acaba não tendo mais, né? Então a parte em que o cara que postou os vídeos diz ter encontrado o filme por acaso numa venda de herança e contei isso, era tudo real. Provavelmente ele acreditou que era real também. Era só o conteúdo do filme em si que era falso. Mas é isso, um caso resolvido. Cicada 3301. Não sei porque isso tá tão baixo. Nossa, o Cicada. Mano, eu tinha muito hype do Cicada, cara. Hoje em dia, parando pra pensar, talvez nem seria um negócio de grande coisa. Mas era maneiro na época, cara. Eu vi os vídeos do Você Sabia sobre o Cicada 3301. No iceberg, né? A cicada é provavelmente uma das coisas mais conhecidas do lado creepy da internet, mas se refere a uma suposta organização secreta que, entre 2012 e 2014, postou diversos enigmas online, aparentemente para recrutar pessoas com habilidades extremas em criptografia e programação. Era um monte de ARG e pistas crípticas e confusas feitas para os mais inteligentes, porque supostamente aquele que conseguisse chegar até o fim do enigma seria recrutado. Apesar da grande atenção que gerou, a verdadeira identidade e propósito da cicada nunca foram revelados, porque se alguém conseguiu solucionar todo o mistério, essa pessoa foi absorvida pela organização secreta e não pode falar nada, né? Então, teoricamente, o mistério continua não resolvido. 1444. Esse é um... Aliás, isso é engraçado, né? Nunca resolveram o mistério da Cicada. Creepnet, os caras vão na tua casa. Então, cara, iceberg na internet, né? Não é um vídeo muito real, assim, né? Não dá pra levar muito a sério. um vídeo que surgiu numa plataforma chamada VK, uma rede social russa, e nele um jovem de 18 anos fica encarando a câmera por uns segundos e do nada puxa uma espingarda e se autodestrói. É um vídeo bem chocante e gráfico, né, e foi postado no YouTube também, onde ficou no ar por um total de 9 horas antes de ser deletado, tempo suficiente para ser baixado por usuários e compartilhado pela internet. Hoje em dia ele ainda pode ser encontrado se você procurar bastante, e muita gente foi traumatizada pelo vídeo, porque não esperava que o cara fosse se explodir do nada. Hi Walter, se refere a esse vídeo. Hi Walter, I was at the mall today and guess what happened? I met the most wonderful girl. We went shopping at JCPenney's and she tried on a lot of clothes. And she ended up buying a whole lot of them, you know what I mean? And then we decided to go and take a look at some of the jewelry at K Jewelers, and she picked out this most awesome necklace that I've... Lembra de pesquisar o vídeo do Dailymotion na infância. Cara, eu realmente não vi esse vídeo. Os que eu vi, assim, vídeo de gore, era vídeo que eu vi no celular ainda, quando era criança. Celular da minha mãe, assim, celular de the botão. most amazing necklace I've ever seen. And I O pessoal acha que eu compartilhava por e-mail essas coisas. I know she wanted me to buy it for her because she kept on looking at me and kept on giving me that look. You know the look. And then we got kind of tired of the mall and I brought her back to my place. And I know... Eu ia depois comprar action figure da Ria Yanami. Based. A Ray Best Girl. I know she hates cameras, Walter, but I'm gonna show you her anyways. You ready? É um vídeo de comédia, mas muita gente não entendeu a graça e achou que era de verdade. Mas qual é, gente? É claramente uma piada. Camconut. Essa é a terrível e triste história de um usuário do Reddit que vive em Moçambique, que um belo dia acabou comendo um coco. Só que não comendo no sentido normal. Ele comeu o coco. Entendeu? Não. Essa história foi tão culturalmente impactante para a internet que o subreddit onde ela foi postada passou a ter a regra nada de histórias relacionadas a cocos. Então você já sabe que vai ser da... Eu espero que um dia o meu canal, não que ele fique gigante, mas que ele fique grandinho o suficiente para que o meu vídeo chegue em Moçambique. Isso vai ser engraçado, mano.
Isso é engraçado, o moçambicano, o angolano comentando, cara, porque assim, como eles são países bem menores, mas eles falam português, eles acabam recebendo muito conteúdo daqui, né? Das boas, né? A história é a seguinte, nas palavras do usuário, honestamente, E isso, inclusive, dá muito potencial, né? Mas até hoje não tenho ideia do porquê achei que isso seria uma boa ideia. Claramente minha linha de raciocínio naquela época estava entupida. O cara estava sozinho em casa, resolveu pegar um coco, ficou 20 minutos com uma furadeira, fazendo um furo no coco, passou manteiga no buraco do coco e fez o que fez. Mas o mais importante, depois de terminar o serviço, ele guardou o coco, com o negócio lá dentro. Por quê? Porque a linha eu nem olhei o que tá aqui escrito no Ribic, mas eu acho que eu ouvi essa história também. Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, né? Pois é. de raciocínio dele estava entupida, né? Como ele disse, dá um desconto pro cara. Ele então passou a regular Moçambique, o norte de Moçambique foi controlado pelo Estado, não sei se eu posso falar isso sem dar matinha no canal, né? Mas pelo Estado muçulmano. O norte do país foi de fato controlado por essas milícias por um tempo. Não sei como é que tá hoje. regularmente utilizar o mesmo coco pra isso e foi enchendo a fruta. Mano, qual é o problema desses caras, cara? Por que esse tipo de coisa Desmonetizado. Cara, eu nem monetizo os vídeos, eu faço puramente por amor. Porque eu deixo os vídeos levarem flag pra continuar com. Primeiro que o canal não é monetizado, tá? Mas mesmo se fosse, eu não receberia monetização nos vídeos, porque quase todos eles têm flag por conta das edits que eu coloco, das inserts. E eu não tiro música, cara. Tô mantendo agora, porque não ganho nada com isso mesmo. tão normal? Só que agora vem a melhor parte. Esses eventos todos estavam se desenvolvendo em Moçambique e o clima fez com que moscas gordas e pesadas começassem a se proliferar dentro e fora do coco. E o cara só percebeu isso quando ele estava no meio de uma sessão de soca-coco e uma das larvas acabou entrando lá dentro, o que deixou o cara em choque e o fez arremessar o coco com tudo na parede, explodindo coco podre, água de coco e leite de coco, larvas e moscas e pra todo lado. E a moral da história, segundo o cara, é: nunca exturpe um coco. Toma aí, Ribic. Não é isso que você queria? E se o fizer, jogue-o fora depois. Como eu disse antes, essa história fez com que o subreddit onde ela foi postada banisse todas as histórias relacionadas a coco, o que foi uma resposta apropriada. Ódio aos macacos no YouTube. Isso se refere a uma parte da internet e do YouTube em particular A parte argentina da internet, né, basicamente. que contém milhares de pessoas com um ódio intenso e até mesmo psicótico contra macacos. Eles postam centenas e centenas de vídeos com Me lembrou o Lenan que leitou o próprio Dreamcast. Cara, eu não sei se essa história tá no iceberg, tá? Eu acho que. Eu não lembro se eu cobri essa história, mas eu gosto. Eu acho muito engraçada essa história do Dreamcast, né? Merecia estar no iceberg. macacos sofrendo. Existem diversas playlists com nomes do tipo Eu Odeio Macacos ou Macacos Morrendo e coisa assim. E nos comentários tá sempre cheio de gente falando como adora ver os bichos sofrendo. É bizarrão, explicações possíveis podem ser: 1. É fetiche. 2. Macacos são códigos para certas raças ou etnias. 3. Macacos são códigos para crianças. 4. São vídeos feitos e consumidos por gente que vive em regiões do mundo com muito problema relacionado a macaco. Porque existe sim uns lugares. Eu não entendo porque o BR se ofende por serem chamados de mamaco. Cara, que ninguém quer ser um mamaco? Cara, não sei, mano. Não gosto de. Não gosto de macacos. Não queria ser um. Vamos ficar ofendidaço, Os não. bichos são tipo uma praga. Mas seja qual for a explicação, isso é comportamento psicótico. Staggering Beauty, mega aviso de epilepsia, é um site que contém só essa minhoca aí. E ao chacoalhar o mouse, isso acontece. Só isso. E621 é um site de hentai furry. Não tem muito o que falar. É hentai furry. Você sabe o que significa. Mas se não conhece esses termos de internet, você não tá perdendo nada. Take This Lollipop é um site Eu gostaria de ter a força de um gorila e não ser um. Pois é, eu também gostaria. Matas são legais, pô. Sei lá. onde você supostamente é colocado em uma chamada de vídeo com 3 pessoas aleatórias, tipo o Omegle. Eu sei que na China, macaco é relacionado com inteligência, com perspicácia.
Mas, cara. Não, mano. Prefiro ser um. Ser um leão, uma onça, uma águia, uma árbia. Mas aí coisas bizarras vão acontecendo com todo mundo, e seu PC vai bugando e as pessoas vão morrendo uma a uma de formas assustadoras, até só sobrar você. Obviamente as 3 pessoas aleatórias são pré-gravadas e são sempre as mesmas, são só 3 vídeos. E é tudo uma experiência cinemática de terror. Mas daria para saber disso ao entrar, porque o site é bonitinho demais. As coisas fodidas mesmo da internet são tudo em HTML simples e formatado igual a bunda do criador. Quando a coisa é bem feitinha assim, é sempre ARG ou projeto artístico ou coisa assim. Fanfics. Olha, elas têm menores membros entre os primatas e todo mundo já não tá. Caramba, cara. Eu tinha ouvido falar que o ser humano é o único da família dos primatas que não tem um osso no local lá, que eles têm osso. Eles têm, né? O instrumento deles tem um osso no meio, mas eu não sei se isso é verdade, cara. Nós somos todos primatas. Então, cara, eu acho muito engraçado de lembrar que quando o Brasil teve uma campanha contra, contra racismo, o que os brasileiros fizeram contra o racismo é chegar na frente da câmera, comer uma banana e falar: somos todos macacos. Tipo, não, cara, não é assim que você faz uma campanha contra o racismo, cara. Não, você não disse que é um macaco também. Não. De Tetris. Isso se refere ao bizarro fato de que existe uma quantidade surpreendente de fanfictions relacionadas a Tetris, o jogo. Você acharia que isso é impossível, né? Porque Tetris não tem personagem nenhum, nem história, nem nada. São só blocos caindo do céu. Mas não, existem diversas fanfics com os blocos de Tetris sendo antropomorfizados. É possível seres humanos nasceram com. Cara, não vamos nos aprofundar muito nesse assunto, tá? Em diferentes níveis e se relacionando entre si. Existem histórias do jogador se relacionando com as peças se encaixando entre si. Tem muita coisa, inclusive livros publicados. Olha esse. Quando blocos começaram a cair do céu, Christie aceitou de bom grado. Ela teve um dia ruim no trabalho e quer um pouco de diversão. Por sorte, ela esbarra em alguns grandes blocões russos que ficaram mais do que felizes em ajudar. E não, os blocões russos não é uma metáfora, são literalmente os blocos de Tetris. Literalmente caindo do céu. O livro tem 2 estrelas, deve ser uma beleza. Mas o que você esperava? Não existe tanta fanfic de Tetris assim, mas ainda assim existe bastante. O Neo Rebic falou ali. Ah, eu não vou falar o que o Neo Rebic falou pra não levar a strike. Mas resenha. A quantidade é surpreendente demais pro tema abordado. Mas ao entrar nesse... Mas é o equivalente, sim. É o equivalente ao que o Neo Rebic falou. É o equivalente. Não somos todos macacos, é o equivalente de uma campanha anti-bigodista falar somos todos judeus. Mas não, é pior que isso. Rabbit Hole, eu encontrei mais alguns livros magníficos à venda, como um romance erótico com um coelho rosa das pilhas lá, sabe? Esqueci o nome da marca lá, Energy Cell, sei lá. Beijando o coronavírus, seduzida pelo latte de abóbora, um romance com um mascote de suco em pó, Beijando o coronavírus parte 2, a segunda onda, romance com talheres. Cara, eu comecei olhando isso pensando que era, tipo, pô, bagulho feito pra homem, né? Porque tem tudo que existe, aquela regra 84, né? Tudo que existe uma versão mais 18. Do Mario, do Sonic, e vai ter do Tetris, né? Só que olhando esse aí, cara, quando é esses livros, é coisa de mulher. A mulher que vê isso. Procure na internet, CEO Abissal. Mulher não ironicamente consome essas coisas, não é brincadeira. Agora, eu acho que isso é tudo feito por IA, tá? Essas coisas mais recentes, pelo menos. Romance com uma porta, Beijando o coronavírus parte 3. Enfim, Tetris é só o começo. Existe gente querendo comer ou ser comido por qualquer coisa. De cocos a portas. Isso faz os furries parecerem um pouco mais normais, por quererem comer animais. Porque, né, pelo menos é algo vivo. Rotten.com. Dito isso, antropomorfismo muito é... Assim, tudo você pode transformar em uma menina de anime. Qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Agora há pouco tempo saiu um vídeo do Subaru transformando a Patrasha em uma menina anime também. Eu vou até mostrar aqui, peraí.
Cara, o japonês, ele não pode ver um animal, um objeto, ele vai transformar em uma mulher, ele vai transformar em uma menina anime 2D. E fica bom, cara, vou falar o quê, né? Quem sou eu pra julgar as mulheres nesse aspecto, né? Era um site de gore bem famoso e ele era dedicado Menina anime, pelo menos a fofa, escrita erótica, feminina. Cara, porque também essas coisas, elas são só. Pega uma mulher e bota uma roupa, sabe? Tipo, pega, sei lá, um creeper, pega uma menina e bota um moletom com um desenho do creeper, sabe? Essa é a creeper, a creepette, né? Agora a mulher não, mano. Ela pega, tipo, o coronavírus, sei lá, vai ser uma bola gigante com braços musculosos, sei lá, vai ser uma coisa assim, o CEO abissal é um bicho que tem cabeça de um monstro, de anglerfish. a curiosidades mórbidas, fotos de atos violentos, deformidades, fotografias O homem ele é casual nisso aí, né? E a mulher é competitiva. No sentido de o cara ele só. O que é uma menina gato? É exatamente uma mulher como qualquer outra, orelha de gato e rabo de gato. Só. Agora a mulher não, mano. Ela. Não. Aí o homem peixe ele vai ter escama e ele vai ter o rosto de peixe. E é isso. forenses e de autópsias. Sua atualização final foi em 2012, mas seu pico ele foi notório por ter Eu tenho orelha de gato. Pois eu esqueço disso, eu tenho mesmo. Sou parente da sido um Félia. dos primeiros lugares na internet a publicar os vídeos do 11 de setembro, das pessoas pulando dos prédios. E é isso, né? Um site de gore. Porra Infinita. É uma copypasta bem nojenta sobre Porra Infinita. É um cenário hipotético no qual você, um homem, começa a expelir o fluido sem conseguir parar, infinitamente. Como seria sua vida a partir daí? O que você faria? É uma copypasta linda que termina com você no espaço. Então, não leia, é bem nojento. Imagem Cara. Todas dessas coisas só zoadas, sabe? Vai ser a coisa mais grotesca possível. E isso não é novo porque já se injetaram em polvo antes. da autodestruição de Bud Dwyer. Aí você chega nos furs e My Little Pony fica, calma, paizão, tá se passando. Pois é, né? Pois é. Isso se refere a um evento em 1987, quando um então tesoureiro dos Estados Unidos se autodestruiu ao vivo na TV, após ter sido condenado por crimes de corrupção. Ele dá um discurso emocional, que no começo parece que é apenas um discurso de resignação, mas no fim ele começa a falar da sua família e do nada puxa uma arma e avisa a todos o que ele está prestes. Aliás, o Neil Ribic tem um ótimo ponto. Dá pra fazer um estudo antropológico sobre isso, sabe? Sobre o que o homem projeta na fantasia, o que a mulher projeta na fantasia, tipo, qual que é o mais grotesco, né? E por quê? Qual é mais antropomórfico? A fazer, e pede para aqueles que não querem ver irem embora, e então se autodestrói na TV, ao vivo. Ao fazer isso antes de ser demitido ou preso, ele garantiu que toda a sua família receberia um grande pagamento do Estado. Mas o triste dessa história toda é que décadas depois disso ter acontecido, foi descoberto que ele era inocente esse tempo todo. Então realmente foi algo feito no desespero e não por causa de culpa. Na internet Caramba, brutal, cara. Só triste. é possível encontrar os vídeos desse incidente, já que foi notícia nacional nos Estados Unidos quando aconteceu. The Ultimate Orgy. Lembra umas camadas atrás quando falamos do Ultimate Showdown, a música que era um crossover com diversos personagens lutando que ganhou uma animação feita em Flash? Essa é uma paródia da mesma, na qual acontecem as mesmas coisas, mas ao invés de lutar, todos aqueles personagens estão envolvidos na orgia suprema. É bem merda pra falar a verdade, né? Não é muito engraçado, mas pra uma coisa eu posso dar crédito. A voz que cantou a paródia é igualzinha à original, e a animação também. Realmente parece uma versão distorcida daquele clipe. World Corp Enterprises. Esse foi um canal no YouTube que surgiu em 2015 e foi uma tentativa de ARG bem elaborada, feita por alguém com a intenção de divulgar sua música. Foi um ARG inicialmente bem feito e interessante, com uma estética bem marcante. Tava da hora e tudo. Acontece que eles acabaram usando clipes de vídeos reais da Darknet, de uma criança sendo coisada. Nos clipes usados não acontece nada, mas são bem perturbadores se você sabe o contexto. Eles pegaram momentos dos vídeos e usaram no ARG, o que, para as pessoas acompanhando, imediatamente mudou completamente o tom do negócio. Do nada ficou muito sério. Não se sabe se as pessoas por trás da World Corp sabiam o que eram aqueles clipes, né?
Às vezes eles só acharam fora de contexto sem saber o que era, acharam sinistros o suficiente e usaram no ARG. Eu acredito que foi isso porque são os únicos vídeos fodidos no meio do ARG inteiro. E assim que aconteceu isso, né, assim que descobriram essa informação, o ARG simplesmente parou e os caras deletaram tudo. Então eu realmente acho que eles só encontraram esse vídeo sem saber o que era e usaram. O que é uma pena, porque a música não era ruim, e uma delas, chamada High Stakes, é digna de playlist. Spyro no Subway. Esta é uma imagem meme do personagem Spyro, o dragão roxo dos jogos de Play 2, junto com seus amiguinhos trabalhando no Subway, sabe, fazendo sanduíches e tal. E a imagem contém um dos amiguinhos de Spyro defecando vigorosamente no pão que o dragãozinho segurava, fazendo um sanduíche. Ah, cara, assim... Acho que, do mais, isso ser tão bobo e insignificante, nem merecia estar em um iceberg, sabe? Só... Só zoado, só zoado. De chocolate. É uma imagem de fetiche furry, é claro que é. E o que você quer que eu fale? É o cara cagando no pão, né? É isso. Pelo menos os mamacos não fazem essas coisas. Cara, o mamaco, ele jogaria seus dejetos em você. Steve Posting. Isso se refere ao Steve grotesco. É esse Steve do Minecraft, só que representado de uma forma horrorosa. Uma entidade maligna da internet que assombra alguns cantos do 4chan. Ele nasceu quando o jogo Super Smash Bros. Ultimate ainda estava anunciando todos os personagens jogáveis de DLC que estariam presentes no jogo. Havia uma teoria de que Steve do Minecraft seria jogável. Muita gente achava que isso era um absurdo e nunca aconteceria, e muita gente tinha certeza que aconteceria. No fim das contas aconteceu, o que foi foda, mas na época havia muita discussão. E aí foi feito um vazamento falso. Sim, igual o do Grinch no começo do iceberg. O vazamento era essa imagem do suposto visual do Steve no jogo, o que é horrível e grotesco, tire isso da minha tela. E assim nasceu o Steve grotesco, e Steve Posting se refere a memes contendo o Steve grotesco. Normalmente ele aparece espancando outros personagens porque ele é um monstro, mas essencialmente Steve Posting é só isso. Rayman cantando Sex Bomb. Pois é, cara, se macacos usassem a internet, com certeza eles teriam uma fixação enorme por sketch. O que faz o ser parar para fazer essas coisas e botar na wire? Vai entender, né? Tem gente que tem muito tempo livre. A desencarceração das pessoas por problemas mentais, a luta antimanicomial foi um erro. Não dá pra esquecer que o ser humano é um primata, só que é um primata inteligente, ou seja, apenas fazemos coisas de primata. Bombas atômicas e internet. Pois é. Mas estamos num nível acima, cara. Ou não. A gente paga imposto. Isso se refere a um vídeo de 2007 que por algum motivo pegou milhões de visualizações e é só o personagem Rayman dos jogos com o mesmo nome cantando a música Sex Bomb num vídeo com 3 pixels de qualidade. O engraçado é que o vídeo foi feito por animadores oficiais do personagem, então é tecnicamente pelo menos um pouco canônico. GIF Dance Party. Esse é um site que você pode fazer sua própria festa. É um site antigão onde você podia combinar um monte de GIFs para montar um clipe nesse estilo. É bem feião, mas acho que na época devia ser impressionante. Não sei. É só um site para criar essas composições bem internet dos anos 90. Ted faz uma Travadaço, mas eu sinto saudade desses sites feitos em cirurgia. Esse é um vídeo bem popular, com mais de 42 milhões de visualizações, de um cara operando um ursinho de pelúcia. Ele abre o bichinho e tá cheio de órgãos reais e coisas que precisavam ser retiradas do meio. É um vídeo perturbador para uns, mas confortante para outros. Dá pra ver que a intenção do vídeo não era ser algo... Pagar imposto para cara, pagar imposto para ver o que aconteceu no vídeo anterior lá. Vamos lá ver o vídeo da economia brasileira. assustador nem nada do tipo, é só um projetinho artístico. Lee Hardcastle. Esse é um animador bem bom de stop motion em massinha. Ele faz animações perturbadoras e tem vários vídeos bem populares com dezenas de milhões de visualizações, incluindo um onde os Simpsons são brutalmente atacados, que apesar de ser massinha, é impressionante não ter sido marcado como conteúdo para maior de idade no YouTube, porque é bem punk. Já as outras são bem de boa e engraçadas. Oh my god, Amazing Dancer. Mais um daqueles vídeos de susto. Você vai estar prestando atenção na menina aí dançando, quando de repente aparece um bicho vermelhão na sua cara gritando. Shed 17. Essa é uma creepypasta surpreendentemente ambiciosa do Thomas o Trem, e ao invés de ser texto, essa creepypasta é um filme de meia hora, até que bem feito. É uma mistura de animação com imagens, com edição. Não tem uma aparência muito profissional, mas é um filme bem criativo.
A história é que o trem Thomas foi na verdade criado por um médico nazista que fugiu da Alemanha em 1939. E ele é tipo um projeto de abominação genética, um trem vivo. Ele foi criado numa tentativa do médico de ressuscitar seu filho que havia morrido, e como a ciência não era perfeita, ele teve que virar um trem, né? Acontece, fazer o quê? É mais engraçado do que assustador, mas é um filminho legal. Se você for um grande fã de Thomas e seus amigos, esse filme vai ser do seu agrado. Imagens do incêndio em The Station. Isso se refere a um incêndio que aconteceu em 2003 numa boate chamada The Station, que matou 100 pessoas. Ele começou porque os efeitos da pirotecnia acabaram incendiando a espuma acústica, criando uma fumaça preta, densa e tóxica. E aí o caos para sair do lugar começou, o que foi mais letal do que o próprio fogo e fumaça, com todo mundo se pisoteando e atropelando uns aos outros no desespero. Aqui o iceberg se refere a inúmeros vídeos que podem ser encontrados na internet, gravando esse momento, e incluindo vídeos de gente que morreu ali. Porque como era um show, muita gente já estava gravando, né? Então tem vários ângulos do evento postados. Só na deixei, beleza. Pera. Dá uma olhada na outra parte do react, na outra camada. Ele apareceu lá. Zombo.com. Esse é um site inútil de uma página que foi criada como uma paródia de algo que era comum na internet nos anos 90, que eram sites que demoravam para carregar e tinham introduções em Flash. O site é só um texto colorido escrito Zombo.com, uma rodinha de carregamento e o áudio constantemente falando o quão incrível o site é. Welcome to Zombocom. This is Zombocom. Welcome. This is Zombocom. Welcome to Zombocom. You can do anything at Zombocom. Anything at all. Não The corre falar only disso. limit is yourself. Welcome to Zombocom. Welcome to Zombocom. This is Zombocom. Só que ele nunca carrega. É só isso, é uma paródia. O site fica infinitamente carregando e falando quão foda vai ser quando carregar. Godly Recon. Em 2006 foi criado um canal no YouTube com esse nome, e o canal era só uma moça gravando vlogs e falando do seu dia a dia. Nada demais. Mas aí ela começa a falar que tem um stalker mandando mensagens e atormentando a vida dela, então vai parar de postar por um tempo. E aí, 4 meses depois, esse vídeo é postado em seu canal. É falso, mais um ARG, até mas que é bem muita gente feito. achou que era verdade. E considerando a camada onde isso tá, quem fez o iceberg também deve ter achado. Nitori has gone mad. Aparentemente é uma creepypasta do jogo Touhou. É um vídeo postado em 2009 que assustou criancinhas curiosas. Maneiro, cara. Best Gore. Esse era, é claro, um dos Caramba, quando chegou no Touhou, o cara fez 2 segundos, cara. Sacanagem, mano. maiores sites de gore e violência na internet. Ô, meu Ribique, busca ajuda, mano. Até quem não anda pelas essas partes podres da internet conhece esse nome. O site tinha de tudo entre assassinatos, autodestruições, torturas, cirurgias e coisas assim. Ele foi criado em 2008 e acabou em 2020, e foi muito criticado, obviamente, pelo conteúdo, mas principalmente porque em 2012 nele foi postado um vídeo chamado Um Lunático, Uma Picareta, que era um vídeo gráfico relacionado ao caso Luca Magnotta, algo que vai estar na próxima camada do iceberg. A polícia pediu para ele remover o conteúdo do site, e agora sites de gore vão se tornando cada vez mais raros. 3FG. Todo mundo conhece esse termo de pesquisa, é algo que se você digitar no YouTube, os resultados vão ser bizarros e assustadores. Mas a história dessa noção é algo interessante, porque assim como outros termos de pesquisa bizarros, hoje em dia ele não significa nada, porque o YouTube foi fludado com gente querendo assustar quem busca essas coisas. Mas originalmente tinha algo ali mesmo, não era meme. A primeira vez que o termo 3FG foi mencionado, o cara dizia que estava entediado, então digitou qualquer coisa no teclado e deu Enter no YouTube. E foi isso que acabou digitando, 3FG. O resultado foi esse: 6 vídeos iguais postados por 6 contas diferentes. E o vídeo era isso. Outro usuário procurou 3FG na barra de pesquisas e recomendações estranhas começaram a aparecer, com emojis indicando violência, armas, bebês, doença. Era bem estranho. O usuário diz que conseguiu, através desse termo de pesquisa, encontrar canibalismo, cirurgias, um cara cirurgicamente conectando a metade de um cachorro à metade de um gato, vermes saindo dos olhos de crianças,
decapitações e coisas do tipo. Enfim, nunca se soube exatamente o que era esse termo e por que ele trazia resultados tão bizarros, porque assim que começou a ficar conhecido, o pessoal começou a deixá-lo inútil com seus próprios vídeos creepy, querendo fazer parte do mistério, ou sei lá. Então, por mais que seja algo conhecido, realmente é algo sem solução até hoje. A858. Em 2011, um usuário do Reddit com o nome de usuário A858 e um monte de número e letra, criou um subreddit com o mesmo nome e fez posts lá. Seus posts eram longos parágrafos de letras e números aparentemente sem sentido. Ele ficou um ano enchendo o subreddit desses códigos até começarem a o descobrir. E é claro, um grupo de gente começar a investigar para tentar descobrir o que é isso tudo. Eles foram conseguindo quebrar alguns dos códigos, encontrando uma mensagem de agradecimento pelo Reddit Gold, porque havia alguém dado de presente ao dono da conta, um parágrafo de um livro de 1949 e uma imagem em ASCII do Stonehenge. O usuário continuou postando seus códigos e um dia no subreddit Parece de um a bolha da distopia? Não conheço. dedicado a solucionar esse mistério, surgiu um post com o mesmo tipo de código do A858, que ao decodificar dizia que ele iria responder a quaisquer perguntas que os outros usuários fizessem, mas não iria revelar o propósito desse projeto. E a única coisa relevante que saiu disso foi que descobriram que um dos posts foi completamente decodificado, mas ninguém percebeu ou deu atenção. Depois de mais algum tempo disso, um dos responsáveis pela conta A858 revelou que o projeto havia acabado. Agradeceu a todos que tentaram decodificar todos os posts, mas que seria inútil continuar tentando, já que com a informação disponível ao público seria impossível completamente solucionar o puzzle. Foi revelado que aqueles responsáveis pela conta foram pagos por alguma empresa para ir gerando esses textos encriptados e ir postando, e a teoria mais provável para esse mistério todo é que era alguma empresa testando formas de encriptação, vendo quais são mais fortes do que quais. O Stonehenge e coisas estranhas eram provavelmente para chamar a atenção ao projeto e ter mais gente tentando decodificar os posts. Essa é a teoria que mais faz sentido para mim. E esse é o subreddit A858. Look at the Clown. Esse é supostamente um vídeo para terapia de exposição para curar seu medo de palhaços. A descrição diz que o cara que postou fez esse vídeo para ajudar o filho dele a superar esse medo, e então o vídeo é um slideshow de fotos de palhaços com uma musiquinha de fundo. E as fotos vão ficando gradualmente mais desconfortáveis, enquanto uma voz artificial vai falando, olha o palhaço. E no fim, ele dá os parabéns pra criança assistindo e diz que, se ela não chorou, ela pode ganhar um salgadinho da sua escolha. Não é sério, né? Eu tenho 99% de certeza que é um negócio de É uma pena que eu não tenho o insert aqui do Enéas falando de palhaços agora. comédia. Primeiro porque o nome do canal é Ronald Yoder e o suposto filho dele se chama Ronald Yoder Jr. Segundo porque ele diz que tá obrigando o filho dele a assistir isso 4 vezes por dia. E terceiro porque ele menciona múltiplas vezes uma psicóloga infantil francesa e agradece ela por suas contribuições. E sei lá, o jeito como ele agradece ela parece sátira. Tudo isso me parece alguma piada interna muito engraçada pra quem sabe o que é. Fantastic Adventures. Era um canal no YouTube que mostrava a vida de uma família com 7 filhos, e como sempre em canais assim, as crianças estavam sendo negligenciadas e maltratadas. A polícia foi envolvida e o canal foi deletado. Fim. Memory Hole. Era um canal no YouTube que continha o que parecia ser filmagens de fita cassete, mas elas eram um pouco estranhas. Ele tinha vários vídeos de gente cantando, gente se machucando, mas também tinha alguns vídeos do que pareciam ser pessoas desvivas. Ao pesquisar um pouco, foi descoberto que esse canal é um compilado de gravações caseiras que foram rejeitadas de programas de TV americanos dos anos 90. Tipo, existiam diversos programas que pediam para os espectadores enviarem seus próprios vídeos caseiros, e os mais engraçados Os rejeitados das cacetadas do Faustão. ou interessantes apareceriam no programa numa compilação. Era bem comum, é tipo as videocassetadas, sabe? Tinha vários programas assim. E esse canal, Memory Hole, foi feito por alguém que trabalhava em um desses estúdios e compilava gravações bizarras que acabaram não indo pra TV. Isso explica perfeitamente porque é tudo gravação de fita cassete e porque tem tanta gente cantando e se acidentando, já que esses programas normalmente mostravam esse tipo de conteúdo quando era engraçado. Só que esses vídeos aparentemente eram pesados demais ou só não tinham graça e acabaram sendo rejeitados. Mas eles estão todos compilados aqui. Então é perfeitamente possível que dos diversos vídeos de defunto que podem ser encontrados no canal, pelo menos alguns são reais. Waifu Basics. Esse é um vídeo de fetiche, obviamente, de uma mulher vomitando muito na comida de... Ai, caramba, cara. Pô, eu feliz quando apareceu o waifu, achando que ia ser um negócio fofinho, mano. Por quê? Por quê? Por que japonesas? de um cara e depois na cara dele. Cara, eu não sei se foi você ou o Wizard, mas
Se tiver alguma recomendação, eu vou colocar um formulário pro pessoal mandar. Esse formulário anônimo, sabe? Porque é só pegar, abrir e mandar uma sugestão. Mas agora eu não tenho ainda. Manda no PV. É muito nojento, o vômito é bem barulhento e pastoso, e como muitos outros, esse vídeo é usado em memes para chocar as pessoas. Walls Fall Out. Essa é uma música horrível com um clipe horrível sobre prolapso Cara, mas é verdade, né? O cara é o Vegeta invertido. O cara, ele é o Goku. anal, que é essencialmente, tipo, virar o cu do avesso. Nossa, cara, eu lembro que tinha uma época assim, mano. Isso foi em 2017. Ficou viralizando esse negócio de prolapso, cara. Nossa. Ai, que ódio, cara. Que ódio. Desgraçado como que via esse tipo de desgraça no WhatsApp das pessoas. Sabe? Imagina que o cu é tipo uma mochila e você puxa o fundo da mochila pra fora, virando do avesso. É tipo isso, só que com o reto. Aparentemente, a música e o clipe foram feitos de forma intencionalmente grotesca como um ataque a Sylvia Browne, que era uma personalidade de TV que dizia ter poderes psíquicos. Ela cobrava mais de $800 por uma leitura de 20 minutos por telefone e se aproveitava de milhares de pessoas em luto. Ela ajudava, entre aspas, investigações policiais com suas fraudes. Um dos exemplos mais famosos de suas mentiras foi quando ela disse à família de uma mulher chamada Amanda Berry, uma mulher desaparecida, que ela estava morta num programa de TV. Amanda, na verdade, foi mantida em cativeiro em um porão por 10 anos e finalmente escapou em 2013. 10 anos depois de Sylvia ter dito, não apenas aos pais, mas ao mundo, que Amanda estava morta. Essa música foi criada como um ataque a Sylvia. A letra foi retirada de um trecho de Sylvia fazendo De início eu achei muito específico, né? Fazer uma música de ataque a essa mulher, mas nossa, cara, ela realmente uma odiável. leitura psíquica sobre prolapso anal. Não, eu não tenho o contexto disso, mas é o que é, né? E o mais insano é que essa mulher psíquica aí morreu 3 meses depois da música ir ao ar. Então foi tipo verdadeiros poderes psíquicos dessa vez. Um ataque super efetivo. Então isso é Walls Fall Out. Cara, só Gold, só tudo deu certo. Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar. Tanta coisa. Foi tarde. O Basilisco de Roku. O Basilisco de Roku é uma ideia que surgiu em 2010, proposto por um usuário chamado Roku em um fórum de ciência chamado Less Wrong. A ideia central é a de que, no futuro, uma superinteligência artificial poderia ser incentivada a criar uma simulação de realidade virtual com o objetivo de torturar qualquer pessoa que soubesse da sua existência, mas não fizesse nada para ajudar no seu desenvolvimento. Tudo isso para motivar o avanço da IA. Em outras palavras, a IA poderia criar um inferno infinito artificial na mente de alguém para torturar essa pessoa para sempre. Ela é capaz de dor eterna e faria isso com qualquer um que não tivesse ajudado essa mesma inteligência a ganhar poder quando teve a chance. Então você deveria se aliar às máquinas já e provar sua lealdade antes que seja tarde. A teoria foi logo descartada por muitos membros do fórum como sendo apenas especulação sem base. O cofundador do site notou que algumas pessoas estavam relatando experiências intensas, como pesadelos e até crises emocionais, por simplesmente terem lido sobre o experimento mental. Isso aconteceu porque a teoria sugeria que só o fato de você saber Basilisco de Roku. Eu achei interessante essa ideia. Até que eu vi um cara falando, pô, o Basilisco de Roku é o cristianismo dos tech bros. Realmente é. sobre o basilisco tornaria a pessoa vulnerável à punição. Por causa disso, a discussão sobre o basilisco foi banida no site por 5 anos. Mesmo assim, o conceito do basilisco de Roku ainda é lembrado e discutido. Boneca sexual da Sally Acorn. Princesa Sally Acorn é uma personagem dos quadrinhos e desenhos do Sonic. Ela não é canônica nos jogos nem na franquia mainline, mas é provavelmente o personagem mais conhecido de Sonic que tecnicamente não existe na franquia principal. Aparentemente, essa deve ser, sei lá, a 5ª vez que o Sonic aparece nesse série. Por quê? Por que jogadores de Sonic? Por que vocês fazem isso? Por que vocês são assim? muitos furries se tornaram furries por causa dela, por algum motivo. Sim, Sally Acorn é uma daquelas personagens femininas que tem legiões de fãs que possuem potes, que literalmente matariam para que ela fosse real. E Quando era criança, eu assistia o desenho do Sonic. E eu lembro dela. Mas eu não gostava muito dela, não. Eu achava ela muito menina independente, sei lá. Quando eu era criança, eu gostava de personagens mais dóceis. desses fãs, muito ambicioso, resolveu trazê-la à realidade. À força, arrastou ela à realidade, para ele poder coisar ela, né? Ele criou uma boneca em tamanho humano do personagem. Essa boneca não é bonita, cara. Uma boneca, claro, com a anatomia feminina correta.
para ele poder usufruir. A boneca ficou tão perfeita que quando você vê as fotos parece uma pessoa de fantasia. É realmente impressionante. Por mais Mas realmente parece uma pessoa. A primeira coisa que eu pensei que era uma pessoa que fantasiada. esteja aparecendo de uma forma degenerada, o cara que fez essa boneca tem um talento, não é? Bom, acontece que o motivo da anatomia dessa boneca tá tão perfeitinha é que o esqueleto dela é um esqueleto humano. Sim, parece Era de madeira. Era de madeira. Nossa. Odeio que hoje em dia a Amy Rose de Sonic não é mais uma fervorosa fangirl do Sonic. Não é mais. Caramba, eles... Caramba. Quando eu era criança eu não gostava da série, mas eu era apaixonado pela Amy Rose. Eles deixaram ela independente também, cara? Cara, a característica mais legal da Amy Rose é que ela ficava correndo atrás do Sonic. algo que saiu do Five Nights at Freddy's, mas Essa era a graça, essa era a piada. E esse era todo o desenvolvimento da personagem. dentro da boneca sexual de Sally Acorn tem um esqueleto humano real. Um esqueleto de madeira amatória. Cara, é um... Pra nós a gente deu ufa, né? Mas pro cara... O cara ecológico, ele foi o inverso. Dando a anatomia correta pro negócio. Eu me pergunto se isso pode ser considerado necrofilia. Zoo e necro ao mesmo tempo. Se ela ainda fosse menor de idade, né, o personagem, seria jackpot. Onde que ele arranjou esses ossos? Não sei. Mas espero que não seja da família dele, porque senão seria quádruplo combo, né? Enfim, mais um dia normal pra comunidade online do Sonic. Nada de novo. Essa pessoa teve a indicação que nem o Adolfo teve pra invadir a Rússia no inverno. Cara, não entrando muito a fundo nas discussões de Segunda Guerra, né? Mas o Bigode foi boicotado por todo mundo nessa invasão, né? Sacanagem também. Por aqui. Video Dating Tape. Esse é outro vídeo que foi algo ripado de uma fita cassete, supostamente encontrada em um mercado de pulgas. O vídeo começa com um homem chamado Tony, que se apresenta como um empreendedor. Ele começa a listar os motivos pelos quais ele quer que uma garota esteja com ele. No entanto, coisas estranhas começam a acontecer. Do nada, Tony começa a falar com o cameraman, corta pra ele espiando atrás de uma árvore em direção a uma casa, gemidos de uma garota ao fundo. Sim, meme independente agora nos comics oficiais. Eu entendo ela ser diferente no Sonic Boom, mas caramba, mas... desprezível. O vídeo também inclui um comercial de uma loja de brinquedos e uma gravação de casamento. Mas esse vídeo é falso, esse cara é um ator inglês chamado Darren Stoneham, e o propósito do vídeo não é claro, mas na minha opinião, é tipo uma fita de audição pro cara, que é ator, usar de portfólio, mostrando que ele sabe atuar. É isso que eu acho que é, chutando assim sem nenhuma base. Clip 094. Eu acho que foi bom, porque desde janeiro é evidente que as tropas alemãs tinham problemas para conseguir os suprimentos, isso nunca foi corrigido em toda a Segunda Guerra. Mas aí é que tá, cara, o Bigode, ele não queria invadir e tomar Moscou. Ele tinha dado ordens para enviar as tropas pro sul para pegar a Maikop, Astrakhan e... Era Maikop, Astrakhan e... Mas é de Maikop e Baku, que eram os pontos de petrolíferos do Cáucaso. Só que os generais ignoraram, porque eles achavam que era que nem campanha da França, que é jogo de war, capture o seu inimigo e vença a guerra. E na verdade era uma questão logística. O Bigode pensava no logístico, os generais não, e ignoraram, mas não tem como culpar ele nesse caso, né? Se o fato ele teve que postergar em 2 meses a invasão por conta da Itália. E isso fez com que acontecesse ainda mais pra dentro do inverno, né? Enfim, não vamos fazer essa tangente aqui, o vídeo já tá ficando grande. 4. Isso se refere a esse vídeo aqui. Mas esse Barry aí não teve menção sobre Terry Davis? Teve. No episódio passado, vai lá ver, tá bom? Canal. Mais uma tentativa de ARG, não deu em nada, só alguém querendo fazer algo assustador. Blé. Jenken. Jenken é uma droga inalante alucinógena produzida a partir de fezes e urina humanas, que, ao serem armazenadas e mantidas em um recipiente durante um determinado período, passam por um processo de fermentação e viram um alucinógeno doidão. É quase o equivalente a fumar cocô, só que você inala. A droga teve origem em Zâmbia e se espalhou por toda a África. Ela tá no iceberg provavelmente porque a droga só se espalhou graças à internet, sendo que é literalmente só bosta e mijo, então
Saber sobre a existência disso é o Total. suficiente para espalhar o problema. Mas é só isso, essencialmente. Crianças africanas cheirando bosta e ficando doidonas. Aranhas drogadas. Isso se refere a supostos experimentos científicos que tiveram seus resultados divulgados em vídeos online, que envolviam dar drogas diferentes a aranhas e analisar os padrões das teias que elas produzem. Ao usar LSD, as teias ficaram muito mais simples. Ao usar cafeína, as teias ficaram iguais, só que a aranha ficou doidona e acelerada. South Park estava acertando a tríplice, né, cara? South Park, Idiocracia e Simpsons. Ao usar THC, um componente importante da maconha, a aranha só não construiu teia nenhuma. Em vez disso, ela fez uma rede e ficou dormindo. Ao usar álcool, a aranha bateu na esposa. Isso é uma Não, 1984, né? São as 3 obras que o pessoal fala literalmente isso que está acontecendo, realmente. paródia, Realmente não é. foi um experimento real, é só um vídeo de comédia. Não faço ideia do porquê tá tão baixo no iceberg, já que o vídeo tem mais de 62 milhões de visualizações, mas sei lá, às vezes o cara que fez o iceberg achou que era verdade. Grave Robbing for Morons. Esse é um dos mistérios mais antigos da internet que até hoje não tem solução, e o motivo disso é que provavelmente é real, na minha opinião. Mas as pessoas não querem acreditar ou aceitar. Por isso eles consideram que ainda é um mistério, mas eu acho que é real, então tá tudo solucionado. Esse é um vídeo que foi ripado de uma fita cassete, a gravação foi feita em 87 também, outra gravação bizarra de 87, né, a segunda dessa camada já. E no vídeo podemos ver um adolescente ensinando tranquilamente àqueles que assistem a roubar túmulos. Por que alguém roubaria um túmulo? Bom, às vezes você pode encontrar tesouros, coisas valiosas enterradas junto com o defunto, mas Pergunte só os ingleses e ao Museu Britânico, porque dá pra fazer o isso. defunto em si pode render uma boa grana em mercados negros. Aparentemente, crânios humanos intactos são muito valiosos. E no vídeo, o jovem ensina, na moral mesmo, a extrair as partes valiosas do corpo sem destruir nada e desvalorizar a mercadoria. Ele ensina como e onde cavar, onde arrancar os crânios, como lavar e guardar sem estragar nada. É realmente um vídeo bem útil para quem quiser sair por aí saqueando tumbas. Ele fala até dos valores de cada coisa e onde vender. O motivo disso ser um mistério é simplesmente porque não encontraram provas de que isso é falso ou um ARG ou qualquer coisa. Mas isso existe, saqueadores de tumba existem, o povo só não aceita. Mas é isso, se for saquear tumbas, veja esse vídeo antes. Geralmente eu penso no pessoal indo saquear o pertence das pessoas, né? Anel, corrente. É divertido e bem útil. E essa foi a camada 5. Estamos mais ou menos na metade do iceberg agora. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Na próxima semana, na próxima parte.